ensinamentos de amor. E assim, iniciando o nosso evangelho da noite, que nós vamos falar sobre há muitas moradas na casa de meu pai, eu inicio com a seguinte pergunta: por que procuramos pelos ensinamentos do Cristo? Para achar um porquê, um como, um onde, e consolação e fortalecimento, não é mesmo? Quando leio um ensinamento do Cristo dessa proporção, que é há muitas moradas na casa de meu pai, que verdadeiramente, se bem entendido, alarga os meus horizontes mentais, porém, é preciso também estar atento, quando eu vou em busca do que ele quis nos dizer, que Cristo disse em seus ensinamentos, que os seus ensinamentos são para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Mateus 11:15. Se eu quero tirar ensinamentos de consolação para minha alma, eu quero dos ensinamentos do Cristo, quando eu procuro pelos ensinamentos do Cristo, tirar dele fortalecimento espiritual. Mas uma consolação e fortalecimento espiritual, vejam, para a nossa condição de seres imortais, criados por um Pai de amor e bondade. Porém, e que não podemos esquecer também, um Pai de justiça e perfeição. E assim, percebemos que o tema da noite, há muitas moradas na casa de meu pai, para o estudo do Evangelho, é instigante e, ao mesmo tempo, nos induz a uma análise profunda, porque ele, Jesus, complementa essa frase com o seguinte: e se não fosse assim, eu já terei vos dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que é uma frase de Jesus que Kardec, auxiliado pelos espíritos amigos, comenta nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, é preciso prestar atenção neste ensinamento. Observe, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. E Kardec, no item 7 deste capítulo, há muitas moradas na casa do pai, diz mais ou menos o seguinte: vejam só. Se chegarmos em uma grande cidade e julgarmos os seus habitantes apenas pela forma de vida daqueles que povoam os seus bairros, com certeza teríamos uma ideia falsa dessa cidade. Ou, se julgássemos esta cidade que eu cheguei apenas pela visita a um hospital, onde ali veríamos somente doentes e necessitados de algum remédio, ou ainda julgasse essa cidade grande pela visita apenas na penitenciária, onde ali veria todas as torpezas, todos os vícios reunidos, assim, se somente a partir desses locais eu julgasse essa grande cidade, deixaria de levar em conta muitos outros elementos para efetuar esse julgamento, não é mesmo? Esta análise da cidade, ela não estaria completa. Portanto, vejam, não podemos fazer uma ideia do sistema solar, por exemplo, todos os planetas do sistema solar, pelo planeta Terra. Como não podemos fazer uma ideia do universo com todos os seus planetas, com todos os seus astros, sob somente de um ponto de vista aqui da Terra? Porque nosso abençoado planeta, a notícia que os nossos amigos nos traz do nosso planeta é que ele é, e nós sentimos isso. Nós sentimos isso. É um planeta hospital, penitenciário, escola.
Essa é a notícia que os espíritos amigos nos trazem. Ou seja, um planeta de provas e expiações dentro da escala de mundos. Mundos perfeitos, né? Mundos primitivos, mundos superiores. São várias as escalas dos mundos. E é assim que compreendemos por que existe neste planeta mais aflições do que gozos. E, amigos, vamos analisar uma coisa aqui muito séria. Não se manda para o hospital os que se acham com saúde, não é verdade? Nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Se você for, né, numa casa de correção, você vai ver que ali não existe nenhum inocente, entre aspas. Né? Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira, toda a criação de espíritos que Deus, nosso Pai, criou. E do mesmo modo, também, que do hospital saem os que se curaram, e da prisão saem os que cumpriram as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais e vai para moradas de acordo com a evolução que conseguiu alcançar. Isso é normal, isso é uma coisa para a gente analisar mais de uma forma racional. Não é imposta. Nós vamos analisar, é isso? Se Deus é misericordioso, isso está correto? Se Deus é amor, isso está correto? Se Deus é justiça, isso está correto? E isso é justo? E só nos faz entender o quê? A grandiosidade da criação e a grandiosidade do amor de Deus por nós. E temos nesse capítulo uma questão a ser analisada, que é a questão casa, que Jesus coloca. Casa, morada. Porque essas palavras têm uma riqueza de significado. Porque Jesus diferencia 3 coisas nessa passagem: a morada, a casa e o lugar por ele preparado. Ou seja, quando ele fala de casa, ele estende esse significado de casa. Por exemplo, quando olhamos para uma criatura e pensamos, nossa, essa criatura está afastada de Deus. Sim, ela pode estar afastada pelas suas atitudes interiores e exteriores, mas, mesmo assim, ela ainda está na casa de Deus. Ela só está afastada do dono da casa, mas está na casa dele. Está sendo cuidada por ele. Ela está no momento que podemos olhar de fora e dizer, esse ser está perturbado, está com dificuldade, mas não está fora da casa do Pai, longe do Pai, órfão do Pai. Assim entendemos que cada um pode estar na sua morada, no seu cantinho, no seu local de estacionamento momentâneo, mas sempre dentro da casa do Pai e com todas as possibilidades, da hora que ele quiser, visitar o seu Pai, conversar com ele, trocar uma ideia através da oração. E no final, não é isso que sempre acaba por acontecer conosco, com todos os seres? Uma hora ou outra a gente se religa ao Pai, como na parábola do filho pródigo. A gente bate tanta cabeça sozinho, que uma hora a gente volta para o Pai. Jesus foi muito sábio, como sempre, na sua parábola do filho pródigo. E estou dizendo isso porque é necessário, gente, pararmos e pensarmos sobre isso. Ninguém está fora da casa do Pai. Pai que me ama com um amor que desconheço e está sempre me buscando. E que fez alguém, que eu não me lembro agora, dizer, olha o que essa pessoa disse. Não estamos numa jornada espiritual para Deus. Estamos numa jornada espiritual dele
junto a nós. Continuando. E quando Jesus diz, eu vou preparar o lugar, há muitas moradas na casa do Pai, e eu vou preparar o lugar. Vejam que não está se referindo apenas a um lugar externo, mas também a esse lugar, esse estado interno do homem, que ele, o Cristo, veio preparar. Vejam. E sabia que depois da sua encarnação, nós ainda teríamos um grande material deixado por ele. E detalhe, ele continua ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, ajudando a estar construindo esse lugar aqui dentro de nós, com os subsídios que ele deixou para que fôssemos preparando internamente o lugar, que um dia todos vamos ocupar plenamente. Portanto, ele nos traz o projeto de mudança de lugar físico, né, num outro lugar que ele está preparando, mas também espiritual. Porque isso acontecerá, na verdade, com a mudança de vibração, mudança do estado de estacionamento para o estado de caminhar em busca de algo, em busca de transformação, mudança de sentimento, mudança de pensamento. Porque, vejam, ele arremata. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Porque, amigos, vamos analisar muito atentamente. Não adianta ele preparar um lugar se nós não nos prepararmos internamente para lá estarmos. Como assim? Né? Amanhã eu falei que o doutor José Márcio Coelho vai dar uma palestra. Ele montou um consultório porque ele fez uma faculdade, não fez odontologia? Ele se preparou para montar um consultório e atender as pessoas. Agora, adiantaria ele preparar montar esse consultório se ele não tivesse feito a faculdade de odontologia? Se ele não tivesse estudado? Não adiantaria, porque ele não conseguiria atender os pacientes e nem poderia. Então, vejam, Jesus nos prepara o lugar, mas nos prepara também para que nós estejamos nesse lugar. Entende? Vou repetir. Porque, amigos, não adianta Jesus preparar um lugar se nós não nos prepararmos internamente para lá estarmos nesse lugar. Se ele não nos preparar para estar nesse lugar. Entendem? E se eu for, Jesus disse isso, e se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estareis também. Assim entendemos que o lugar que Jesus está preparando, na verdade, primeiramente, é o nosso íntimo. E vejam, há 2000 anos ele está nos preparando, sem ruído e sem violência, sem violentar o nosso livre-arbítrio, porque ele mostra o caminho, mas eu tenho que caminhar. Ele é a verdade, mas eu tenho que buscar a verdade. Ele é a vida, mas a vida que contém esse caminho e esta verdade precisa ser por mim vivida, sentida, internalizada, aqui, bem dentro do nosso íntimo, para onde ele está, que onde ele está, nós estejamos também. Por isso a necessidade de várias vidas e vários mundos. E isso é muito profundo e lindo. E observemos que o que se reflete na estrutura desse capítulo 3 do Evangelho, se o analisarmos como um todo, Kardec selecionou os itens, então ele começa o primeiro item falando do aspecto individual e depois do aspecto coletivo. E no aspecto individual, no primeiro subtítulo, ele comenta sobre diferentes estados da alma na erraticidade,
que a nossa querida Elizabeth vai comentar na semana que vem, que são 3 categorias fundamentais, ou seja, os espíritos estão em moradas distintas, que depende do grau de evolução espiritual e moral de cada um. Aquele que cada um se encontra, que podemos traduzir assim, tem espírito que se encontra em um estado de imperfeição, outros já se encontram em um certo grau de bondade, e a escala onde se encontram os espíritos puros. Assim, são 3 categorias que representam o estado da alma. E detalhe, categorias de evolução que todos passaremos. Vou repetir. Categorias de evolução que todos passaremos até chegar a esse estado de pureza de coração. Depois, Kardec apresenta outro subtítulo, diferentes categorias dos mundos habitados. Porque não são só os espíritos que estão em progressão, mas também os próprios mundos. Portanto, há mundos, planetas, que estão em um nível moral e intelectual e mundos que estão em outro nível. E depois, num outro subitem, Kardec fala da destinação da Terra e causas das misérias humanas. E o bonito desse subitem, destinação da Terra, é o entendimento que ele passa de que observamos que é um processo individual e coletivo da busca pela transformação, que justifica a existência de várias moradas na casa do meu pai. Não tem nada de miraculoso ou de ficção científica. É uma questão de raciocínio e observação aqui mesmo da Terra. Quando nós reconhecemos que Deus é puro amor, bondade e justiça. Por isso que ele está preparando, por isso que Jesus está preparando um lugar. Sim, nós mudaremos de domicílio. Agora, é importante estarmos atentos, porque ele começa a construir esse novo domicílio a partir do nosso coração. Vou repetir. É importante estarmos atentos, porque ele começa a construir esse novo domicílio a partir do nosso coração. E não tem outro jeito. Se passarmos um olhar nos ensinamentos do Cristo, veremos que ele quer nos incentivar a essa mudança. Ele veio para nos incentivar a essa mudança de olhar para as situações e as coisas e começar a fazer diferente, a agir diferente. Por isso, os planetas e os mundos têm também o seu período de duração física. Ele nos abriga e temos um tempo entre encarnações e desencarnações para atingir um certo grau evolutivo, ali neste mundo, né, em que nos encontramos, pela nossa vibração. Quando atingimos, passamos para outro mundo. Isso é o amor de Deus por nós, que quer que nós o encontremos por nós mesmos. E sim, nós nos encontramos neste planeta, hospital, escola, por quê? Porque é o resultado da nossa vibração. E isso, por mais que não queiramos aceitar. Ah, mas eu não sou tão ruim assim não, gente. Ah, imagina. É a nossa vibração, por enquanto. Nós vibramos na sintonia deste planeta. Por isso nós estamos aqui. Atraímos, portanto, situações, pessoas e coisas de acordo com a nossa vibração. E nesse item ele também explica as causas das misérias humanas. E depois vem a instrução dos espíritos, que nos fala sobre mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Sim, eu estou fazendo esta viagem por esse capítulo porque quero deixar um gostinho de quero saber mais. E quem sabe você vai até lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e lê um pouquinho sobre isso, né? E vamos continuar. E observamos que é algo inovador da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, essa concepção cósmica e dinâmica da existência, porque é muito bem pavimentada.
e sem delírios milaborantes ou miraculosos para a nossa existência. Porque a doutrina dos espíritos é toda ela muito lógica. E isso é o grande alavancador dessa ciência. Ciência, filosofia e religião trazida pelos espíritos superiores sobre a espiritualidade, sobre a nossa destinação, sobre o porquê, qual é o objetivo de nós aqui estarmos, tá? E sobre a nossa condição de espíritos imortais em estado sempre de evolução moral, de transformação. E voltando a muitas moradas na casa do Pai, curioso observarmos, e atualizando a mensagem para os nossos dias, que do ponto de vista material, realmente há muitas moradas na casa do Pai. São 200 bilhões de galáxias, aproximadamente. Cada galáxia em torno de 100 milhões de sóis. A casa paterna toma proporções gigantescas, olhando assim, só com os olhos materiais. E a partir de uma detida observação, que começamos a ter um conceito verdadeiro de humanidade. Neste capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, começamos a ter um conceito de unidade cósmica da humanidade, que vai além da humanidade terrena, porque aí abrangemos o estado de família universal, que são todas as criaturas de Deus que estão espalhadas por essas moradas, e que nossa imaginação não consegue nem abranger. Mas isso não quer dizer que não existe essa unidade. E sim, à medida que vamos ampliando o conhecimento, e esse conhecimento vai passando pelo nosso raciocínio, pela nossa razão, vamos percebendo o tamanho do que a gente não sabe. Porque se pararmos para analisar o que já percorremos até agora, na nossa evolução espiritual, dá para contar isso. É mensurável. Mas com esse conhecimento da imortalidade de ação, pelos próprios exemplos do Cristo como ser evoluído através das encarnações, será que conseguiríamos imaginar o caminho de evolução que ainda percorreremos eternidade afora? Vou repetir a pergunta. Será que conseguiríamos imaginar o caminho de evolução que ainda percorreremos eternidade afora? Não, não dá para mensurar. Mas dá para mensurar quando eu procuro olhar verdadeiramente para o Cristo, para os seus ensinamentos, para os seus atos, para as suas palavras. Portanto, chegamos à conclusão que a proporção do que ignoramos é infinitamente maior do que já sabemos, ou do que queremos saber, ou do que procuramos saber. Já percebemos, já desconfiamos. Ou seja, o caminho a percorrer é infinitamente maior do que o já foi percorrido. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele indaga aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem através de médiuns: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Já nos colocou no devido lugar. E dá para a gente parar e pensar um pouco sobre isso? E até agora, já entendemos que cada espírito está colocado no local que está sendo conquistado pela sua evolução neste universo infinito? E ainda, pela soma de perfeições e de conhecimentos que ele já conseguiu recolher, e pela soma de imperfeições que ainda tem que trabalhar em si? Agora, é aí que está a coisa mais linda sobre Deus, nosso Pai, sobre sua misericórdia, bondade e amor para com seus filhos. Qual que é, André, a coisa mais linda?
para todo mundo ter um lugarzinho na casa do Pai, até que ele encontre a perfeição. E encontrando a perfeição, o que vai acontecer? Ele vai, com certeza, voltar e ajudar os seus irmãos que ainda não conseguiram, como Cristo está fazendo. Ninguém está ou ficará de fora da casa do Pai, ou será eternamente castigado, eternamente fuzilado, eternamente queimando. Não, nosso objetivo é atingir a perfeição. Eu canso de falar isso aqui. Ninguém está ou ficará fora, e isso é importante nós internalizarmos para cada ação ou pensamento que emitirmos sobre a bondade e justiça de Deus. Lembrando uma frase do nosso querido irmão e mestre Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque, como diz Emmanuel, em uma mensagem com o título O Lugar no Paraíso, do livro Justiça Divina, psicografia do nosso querido Chico, existem mundos, santuários, mundos escolas, mundos sementeiras, mundos searas, mundos desertos, mundos jardins, mundos hospitais, mundos penitenciárias, mundos oficinas. Assim Deus criou esses de acordo com a necessidade momentânea de cada filho seu. O nosso mundo hoje é um mundo de expiações e provas, passando para a regeneração. Ninguém está fora, ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar queimando no fogo do inferno. Porém, Emmanuel também tem uma outra lição no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 30, que se chama O Mundo e o Mal. E nela, um trechinho, ele diz: o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Portanto, o que define o mundo, o que caracteriza o mundo, é o nível vibratório das pessoas que estão nele. Aí Emmanuel continua: o planeta Terra em si sempre foi bom. De sua lama brotam lírios de aroma delicado. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale queremos partir desse planeta enquanto nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das doenças incuráveis, onde podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Então, não adianta mudar de residência. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal. Mas o mal que há em nós. Assim percebemos que as diferentes moradas são reflexos dos diferentes níveis vibratórios dos espíritos que estão nela agrupados. E importante, muito importante, que precisamos entender, é que o trabalho de Jesus, portanto, não é somente o de preparar um lugar exterior, mas também de nos ajudar a trabalhar as nossas imperfeições. Porque é trabalhando as nossas imperfeições que poderemos habitar esse lugar que ele nos ajuda a preparar, ou seja, o nosso interior. O que não é fácil, nós sabemos disso, e precisamos de muitas encarnações. E essa mensagem de Emmanuel nos alerta de que estamos entrando nessa fase de mundo de regeneração. E muitos ficam esperando que a mudança venha de fora. Porém, Emmanuel deixa muito claro que o que tem que ser mudado é o nosso espírito que está habitando esse planeta momentaneamente. Porque as vibrações que circulam neste planeta partem de nós. As vibrações que circulam nos planetas que conseguimos enxergar têm vibrações dos espíritos que ali vivem. Assim, essa construção prometida por Jesus da preparação do lugar, há muitas moradas na casa de meu pai, eu estarei preparando um lugar, é primeiro dentro do meu coração, dentro do nosso coração.
E ela já está sendo feita, conduzida e amparada por ele, e nós nem percebemos, porque é muito sutil. Desde há muito tempo, desde há muitas encarnações, nossa, mas não nos enganemos, porque é por dentro do nosso coração que a mudança neste mundo, a mudança do nosso olhar sobre esse mundo, sobre as pessoas, sobre as condições deste mundo, é que vai nos trazer uma boa vibração e enxergaremos da maneira correta aquilo que tem que ser. Agora, quem se propõe a sair do estado em que se encontra e caminhar na direção de uma morada melhor, interna e externamente, a partir de agora? É uma pergunta. Nós estamos esclarecidos. Nós estamos buscando e estamos sendo esclarecidos. Que nada é de miraculoso, de ficção científica, de coisa. Não. Nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Então, se somos espíritos imortais, qual que é o nosso objetivo? Buscar a perfeição. E tem uma mensagem linda de Emmanuel, do livro Caminho Espírita, Psicografia do Chico, que se intitula Deus Primeiro. Eu vou ler ela, vou ler e nós vamos depois passar para as vibrações. Prestem atenção. Caminharás, muitas vezes no mundo, à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina, inviolável, no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, creia em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graça do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia, ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca a Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento, com certeza e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confie em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno de Deus. Livro Caminho Espírita, Psicografia do Chico, ditado